Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais e acione o sininho lá para quando aparecerem os vídeos lá você seja notificado. Nosso objetivo aqui é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de modo que o ouvinte possa conhecê-la e que este conhecimento o leve ao desenvolvimento da sua vida espiritual, para que possa viver de um modo digno do Evangelho, mais perto de Deus, com uma ética cristã mais apurada. Estamos fazendo uma série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Semana passada estudamos o versículo 1 até o versículo 8 e hoje vamos estudar do versículo 9 até, vamos ler pelo menos o versículo 9 até o versículo 12. Como é um texto muito rico, talvez a gente deixe para explorar uma parte desse texto para a próxima ocasião. Diz assim o texto: por essa razão também nós aqui é Paulo e Timóteo que estão escrevendo a carta, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Bom, Paulo começa a sua epístola depois de se apresentar e apresentar os destinatários, a igreja de Colossos. Paulo começa a sua epístola dando graças a Deus, porque aquela igreja era uma igreja que tinha muita fé, que ele tinha recebido um relatório dessa igreja do seu companheiro Epáfras, companheiro de ministério Epáfras, e ele tinha ouvido falar através de Epáfras que aquela igreja tinha uma fé muito vívida, uma fé muito atuante, que aquela igreja tinha um amor de uns para com os outros intenso, que aquela igreja tinha uma esperança em Jesus Cristo e na volta de Jesus Cristo, uma esperança que está guardada para vocês nos céus, é a expressão que Paulo usa, e que aquela igreja estava produzindo fruto e crescendo, como em todo mundo estava acontecendo, desde que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Então Paulo dá graças a Deus por isso, porque aquela igreja tinha fé, amor, esperança, produzia frutos desde quando eles ouviram o Evangelho e entenderam a graça de Deus na verdade. De modo que o Evangelho da graça de Deus é que faz com que isso aconteça. Isso que a fé, amor, esperança, frutificação, entender a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus é que vai fazer isso na minha vida e na sua vida. Agora, a partir do versículo 9, Paulo começa a orar e fazer pedidos a Deus em favor da igreja de Colossos. E ele diz que por essa razão, qual razão? A razão que eles tinham entendido a graça de Deus, que eles tinham fé, que eles tinham amor, que eles tinham esperança e que eles frutificavam. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vós e de pedir o quê? Então Paulo faz pelo menos 9 pedidos que eu alistei aqui neste parágrafo da sua oração. Paulo ora, o primeiro pedido que ele faz é de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que aqueles crentes transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus.
Esta é uma oração que nós precisamos fazer a cada dia, que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. A palavra conhecimento no grego é gnosis, conhecimento, mas a palavra usada aqui por Paulo é epignosis, por isso que é traduzido por pleno conhecimento da vontade de Deus, pleno conhecimento. Então, esse conhecimento que Paulo está se referindo aqui não se refere apenas a um conhecimento teórico, mas também um conhecimento prático de Deus, de viver com Deus. Como Jó disse que antes eu te conhecia, antes dele passar pelas provações, Jó, né, e ele dizia, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, de te experimentar, agora os meus olhos te veem, dizia Jó depois de passar por toda a experiência de sofrimento e provações e permanecer fiel a Deus. Então Paulo ora para que nós, para que os crentes, para que eu, para que você tenhamos esse pleno conhecimento, esse conhecimento prático de Deus, de andar com Deus, de ter experiências com Deus. Lembro quando eu era jovem e dava aula na escola bíblica dominical e perguntava para os alunos se eles conheciam Deus. E alguns diziam que conheciam Deus porque liam na Bíblia, outros porque ouviam pregações, naquela época não tinha tanta mídia assim, mas porque ouviam pregações na igreja, outros diziam, e corretamente, todas essas respostas, porque eles oravam, outros porque eles estavam lá na escola dominical querendo aprender sobre Deus. E uma aluna respondeu assim, eu conheço Deus porque quando eu volto da escola às 11 horas da noite ele me guarda. Este é o pleno conhecimento de Deus. Percebe? Esse é o pleno conhecimento que Paulo está falando aqui, de conhecimento não só teórico, mas o conhecimento prático de viver com Deus, de sentir a proteção de Deus, que Paulo vai orar mais adiante e vai dizer que Deus nos protege e vai pedir pela proteção de Deus para conosco. É esse pleno conhecimento que Paulo fala aqui, pleno conhecimento da vontade de Deus, que ele vai repetir no versículo 10, na última parte do versículo, ele diz, crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Voltando ao versículo 9, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, não no sentido de ter medo de Deus, mas no sentido de respeitá-lo, de ter aquele espanto diante da grandiosidade, da santidade, da magnificência de Deus. Isso é temor de Deus, ter aquela reverência para com Deus. E diz aqui que em toda a sabedoria e entendimento espiritual, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para que nós tenhamos este pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria, precisamos aprender a temer a Deus. E toda a sabedoria e entendimento espiritual. Precisamos não só conhecer Deus, de conhecer a sua palavra, sua revelação, precisamos conhecer Deus de ter experiências com Deus, precisamos conhecer Deus e crescer no conhecimento de Deus. Quanto mais nós crescermos no conhecimento de Deus, mais nós vamos ter desse pleno conhecimento de Deus para que possamos desenvolver a nossa vida espiritual. Paulo chama isso, este crescimento do conhecimento de Deus, quando ele escreve aos Filipenses, de desenvolvimento da salvação, ou crescimento espiritual. E aí, então, esse é o primeiro pedido que ele faz. O segundo pedido está no versículo 10, na primeira parte, que ele diz, dessa maneira, qual maneira? De conhecer plenamente a Deus e a sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, assim, nesse processo de crescimento contínuo da vontade de Deus, então,
Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado e, de novo aqui, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ora aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27, ele também exorta-os. Lá ele faz, em Filipenses, ele faz uma exortação, um encorajamento, dizendo assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui Paulo ora para que os cristãos, aqueles que creem em Deus, tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, e somente desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Viver de modo digno, que dignifique o nome do Senhor, que engrandeça o nome do Senhor. Paulo aos Efésios vai dizer, e o profeta Isaías também, mas enfim, Paulo no primeiro capítulo ele vai enfatizar que nós fomos salvos para vivermos para a glória de Deus. O profeta Isaías capítulo 43 também vai dizer isso. Por que nós somos, por que Deus nos criou? Deus nos criou para o louvor da sua glória. Na teologia paulina, fomos criados e fomos salvos para vivermos para a glória de Deus. A expressão que Paulo usa nesta oração aqui é que vivermos de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então, termos atitudes dignas de quem diz que crê e conhece a palavra de Deus, vivendo de modo digno. Desta maneira poderão viver de modo digno. Então, para eu viver para o inteiro agrado de Deus, eu preciso aprender a conhecer Deus a cada dia mais conhecer Deus, tendo um pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, com todo o entendimento espiritual. Paulo aos Coríntios vai dizer que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Daí a expressão aqui, entendimento espiritual. Esse entendimento dessa união entre o Espírito de Deus e o meu espírito, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E então essa união perfeita entre o cristão e Deus vai me possibilitar de eu viver de modo digno do Evangelho para o seu inteiro agrado. Viver para a glória de Deus, em pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, vivendo de modo digno do Evangelho, digno do Senhor, diz aqui, para o seu inteiro agrado. Viver de modo digno do Senhor é viver de um modo que as nossas ações digam para quem estiver à nossa volta que nós somos filhos de Deus, que nós somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, viver de modo digno para o seu inteiro agrado. Isso implica em eu ter uma ética baseada na palavra de Deus. Isso implica em que minha ética seja uma ética cristã, em que eu viva de modo digno para o Senhor em todos os momentos, para o seu inteiro agrado, para que Deus se agrade inteiramente de mim. E daí ele continua, frutificando em toda boa obra. Então percebe o crescimento aí, conhecer Deus, ter pleno conhecimento de Deus e da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado e frutificando em toda boa obra.
Paulo aos Romanos vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras, fomos salvos para produzirmos boas obras. Aqui Paulo está dizendo, frutificando em toda boa obra. Ou seja, a minha vida tem que demonstrar frutos em toda a boa obra, em qualquer obra que eu realize. E em toda boa obra, no sentido de prática de boas obras. Práticas de justiça, atos de justiça. É o profeta Isaías, salvo engano, que vai falar que nós temos que ser, que Deus vai fazer de nós carvalho de justiça. Sermos firmes na justiça. Não na nossa justiça própria, mas de praticarmos a justiça e de sermos justos com as pessoas que nos rodeiam. Então, se eu sou um empregador, ser justo com os meus empregados. Se eu sou um empregado, ser justo com os meus empregados, com os meus empregadores. E assim viver de modo digno para o inteiro agrado do Senhor, crescendo no conhecimento de Deus e então frutificando em toda boa obra, produzindo frutos. Lembro-me agora de Gálatas 5, 22 e 23, onde Paulo vai descrever o fruto do Espírito. Vou ler aqui para não citar errado. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, frutificando em toda boa obra. Fruto do Espírito que habita em nós, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E Paulo continua dizendo no contexto dele lá em Gálatas que contra estas coisas não há lei. Frutificando em toda boa obra. Produzindo o fruto do Espírito em toda a obra que nós fizermos. E como já me referi, praticando boas obras. Sendo justos com as pessoas. Obras de justiça. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Muitos detalhes nesses versículos 11 e 12 aqui, que nós vamos deixar para a próxima vez. Então hoje nós ficamos que Paulo ora para que nós tenhamos pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para vivermos dessa maneira, podeis viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado e frutificando em toda boa obra. E ele repete, crescendo no conhecimento de Deus. Que essa oração seja feita por mim e seja feita por você. E que eu e você tenhamos essa experiência de conhecer Deus. Não só o Deus teórico da Bíblia, mas o Deus da prática, do viver diário, da prática das boas obras, do viver tendo experiências com Deus, sabendo que Deus me protege, que Deus me guarda, sabendo que Deus está do meu lado, de modo que eu tenho que viver, aliás, de modo digno do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você façamos sempre esta oração e assim possamos viver do modo digno do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.